Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre o cadastro de usuários no Corra. Então aqui nós temos as opções de módulos do Corra, então nós vamos clicar aqui em usuários e aqui ele vai me apresentar algumas opções de pesquisa. Eu posso pesquisar os usuários que já foram cadastrados, como também eu posso criar um novo usuário. Ao clicar em novo usuário, ele me dá as opções de categorias de usuários. Tá? Então, se eu for cadastrar um usuário, eu for cadastrar um professor, né, uma criança, são categorias de usuário e essas categorias já têm algumas informações previamente definidas. E como é que eu vejo essas categorias aqui? Se eu quiser visualizar ou precisar criar uma nova categoria, ou editar mesmo a categoria existente, eu posso fazer isso clicando aqui em mais, administração e categorias de usuário. E aqui eu consigo visualizar as categorias existentes e aqui estão alguns parâmetros, né, específicos para cada categoria. A gente pode observar aqui. Eu posso editar uma já existente, como também eu posso criar uma categoria existente. Tá? Então é possível criar uma ou editar uma existente. Então, voltando aqui ao módulo usuários, eu vou clicar em novo usuário e vou clicar aqui, vou criar um novo usuário para a gente começar a mostrar esse cadastro de usuários. Então a gente observa aqui que o primeiro campo é o sobrenome, campo obrigatório inclusive, e geralmente eu insiro só o sobrenome mesmo do usuário e aqui o primeiro nome do usuário. Tá? Existe a opção da data de nascimento também, que é uma inclusão opcional, algumas iniciais de outro nome. Ele também tem a opção de marcar aqui o gênero e aqui agora a opção de endereço. Então eu posso também inserir as informações do endereço do usuário, né, caso uma necessidade de entrar em contato com esse usuário. Eu tenho informações aqui de telefone, também uma informação importante, e eu tenho também informação de e-mail. Essa informação de e-mail é importante por quê? Porque o Corra ele permite que se crie alertas de empréstimo, de devolução, de itens atrasados. Então, é importante, se o usuário possuir, né, a gente inserir o e-mail dele para que ele possa receber esses alertas. Tem uma outra opção aqui também de endereços alternativos, tá? Também é opcional. Tem um contato alternativo também, uma outra pessoa, né? E aqui nós temos também a gestão da biblioteca em relação ao usuário. Então eu posso, esse é um campo obrigatório, a questão do cartão, que pode ser o número de cartão do usuário já criado na biblioteca, ou pode ser mesmo o próprio número da matrícula, né, do usuário, se assim foi adotado na biblioteca. Aqui eu posso escolher a biblioteca que ele faz parte, né? Então, assim, nesse caso aqui existem várias bibliotecas, mas quando só possui uma, então já vai ficar aqui marcado somente uma biblioteca, tá? Mas aqui eu posso também selecionar a biblioteca que ele faz parte. E aqui também, embora eu tenha selecionado lá no início categoria como usuário, eu posso alterar essa categoria aqui também. Posso mudar aqui a categoria para uma outra, tá? Ordem ou cargo também é uma questão opcional. E aqui também é uma opção também de você marcar se vai permitir renovação automática. É um outro recurso também que o Corra permite inserir. A data de inscrição, se você não alterar, ele vai manter a data corrente, tá? A data de validade também, pode deixar em branco, que ele vai estar calculando baseado num parâmetro da categoria de usuário, mas você também pode definir aqui. Uma nota que pode aparecer para aquele usuário quando ele for acessar a interface pública, né, de acesso, tá? Então, também é um outro campo opcional. E tem várias opções de campos opcionais, não precisa preencher todos.
Só os que estiverem em vermelho são campos obrigatórios e esses vocês vão ter que estar preenchendo. Uma outra opção importante, mas também opcional, que você pode estar criando um usuário e senha para o usuário, né, para que ele possa acessar a interface administrativa a interface pública de acesso. Tá? Então essa aqui é um exemplo de uma interface pública, né, que é destinada aos usuários, a todos os usuários, onde ele pode efetuar pesquisa no catálogo. E aqui, se ele tiver um login e senha cadastrado aqui, como já mostrei, ele vai poder inserir esse login e senha e aqui nessa interface ele vai poder visualizar o histórico de pesquisa dele, vai poder efetuar efetuar renovação de livros, tá? Então essa interface aqui é a interface de acesso do usuário, né? E essa aqui é a nossa interface administrativa para os funcionários que vão trabalhar com o sistema Corra, tá? Então, como eu já disse, aqui o usuário comum ele pode estar inserindo seu login e senha se tiver o cadastro aqui previamente efetuado, e aqui ele efetuar as operações, visualizando o seu histórico, efetuando a renovação de um livro, devolvendo um livro também a partir desse acesso ao login e senha diretamente na interface pública. Tá? É uma opção, tá? É opcional, como no campo opcional, que vocês podem estar inserindo. Tá? Por último aqui, eu tenho um campo que é importante também, que você pode marcar como você quer que sejam enviadas notificações para os usuários. Então eu tenho a opção aqui por e-mail. Se eu marcar todas, ele vai estar inserindo e-mails para todas as formas de notificação, seja elas de empréstimo, de devolução, de atraso de livros. Então você marcando por e-mail, o usuário vai estar recebendo essas notificações. É claro, se ele tiver um cadastro de e-mail registrado aqui nesse cadastro, né? Se ele tiver um registro de e-mail aqui registrado, tá? Se ele não tiver, ele não vai enviar. Ele tem uma opção também de enviar via SMS, mas essa opção só vai atender aquelas bibliotecas que contrataram serviços de envio de mensagens via SMS, tá? Então isso demanda um custo para a biblioteca, diferentemente do e-mail. O e-mail não vai precisar estar pagando nada para esse serviço, tá? Então essas são as informações básicas de acesso. Eu vou efetuar um cadastro aqui só para exemplificar, tá? Vou botar um sobrenome aqui. Inserir no campo obrigatório. Sobrenome, primeiro nome. Aqui eu vou botar um número de cartão também aleatório, tá? Só para ilustrar. Vou manter mesmo essa biblioteca, vou manter ele como usuário. Não vou cadastrar, por enquanto, nome e usuários para a interface pública. Já está marcada aqui todas as opções de envio. E vou clicar em salvar. Ao salvar aqui, ele já vai me apresentar as informações do usuário. E aqui do lado esquerdo eu tenho a opção de inserir a imagem, né? A foto daquele usuário. Então se eu clicar aqui, né, ele vai me direcionar. Eu posso buscar essa imagem no meu computador, né? E a partir daí salvar essa imagem aqui nesse espaço. Então além dos dados, eu vou conseguir visualizar também a imagem do leitor. Tá? Uma outra opção que eu tenho, né, é a opção de alterar permissões, né? Então, assim, se eu quiser que determinados usuários tenham acesso a algumas atividades da interface administrativa do sistema, eu posso estar marcando aqui essas opções, né, e delimitando o nível de acesso daquele usuário. Para o usuário, né, comum, como estudante, não é necessário, na verdade, você estar criando permissões de acesso à interface administrativa. Mas quando você for cadastrar, por exemplo, um funcionário, né,
você definir um funcionário da biblioteca, você vai permitir que ele, é importante que você defina algumas permissões, por exemplo, determinados usuários podem fazer um empréstimo de livros, somente um empréstimo de livros. Então, eu posso vir aqui, ó, por exemplo, empréstimos e devolução, marcar só essa opção para ele, né? E se eu marcando só essa opção, esse funcionário vai somente efetuar o empréstimo e devolução de exemplares, tá? Só que além, para qualquer funcionário ter esse acesso à interface administrativa, além desses itens aqui, eu tenho que obrigatoriamente marcar essa opção aqui, tá, gente? Staff Access, que é o acesso à interface administrativa. Se essa opção não estiver marcada, tá, não vai me adiantar marcar nenhuma outra opção. Por quê? Porque eu não vou permitir que ele tenha acesso a essas opções, tá? Então, eu tenho que marcar essa opção primeiro, para depois marcar as opções de empréstimo ou outras opções que eu desejar que o usuário tenha, tá? Então, repetindo, isso vai atender mais essas permissões quando são mais para funcionários, né, da biblioteca. Se for alunos ou usuários que não precisam ter acesso à interface administrativa, não vai ser necessário alterar essas permissões aqui do usuário, tá? Basta simplesmente inserir as informações aqui, né, as informações básicas, e salvar esse usuário, tá? Simplesmente isso para os usuários comuns, tá? Simplesmente efetuar esse processo, tá? Então, assim, basicamente é esse o processo de cadastro de usuários no Corra, tá? Eu tenho a opção de pesquisa, eu tenho a opção de selecionar a categoria e também de inserir as informações de cada usuário que vai estar utilizando os serviços da biblioteca, como também cadastrar os funcionários e demais membros da comunidade da biblioteca. Ok? No próximo vídeo eu vou estar falando um pouco sobre os empréstimos de livros, tá? Tem várias opções de empréstimo, é bem complexo, mas eu vou estar falando de umas funções básicas de empréstimo. Até o próximo vídeo, então.